Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marisa Brandão, diretora executiva da JA Goiás, e vou ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desta instituição em parceria com a SEDUC e com o Goiastec, na realização de vários projetos super interessantes que vocês vão poder acompanhar com a gente ao longo desse período todo. Vamos lá conhecer um pouquinho a JA. A JA é a Junior Achievement. Ela é uma organização internacional, foi fundada em 1919 e já está em mais de 100 países. É uma organização social, é uma organização que leva os projetos à comunidade sem custo nenhum. Então, isso significa que onde você realizar um projeto da JA, você não vai pagar, porque isso vai ser gratuito. A JA, por ser essa instituição internacional, global, é uma instituição, então, que trabalha em muitos países. Nós já estamos aí indicados ao Prêmio Nobel da Paz por mais de 5 anos e nossos projetos estão aí vinculados às ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Com certeza, em algum momento, vocês já estudaram aí os ODS e, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 8 que estão vinculados diretamente aos nossos projetos. Então, a JA, como uma instituição incentivadora de jovens, ela é dedicada para preparar os jovens para a vida pessoal e profissional por meio de programas de educação empreendedora. O nosso foco é o protagonismo juvenil, para que você possa ser aí a pessoa que dá o destino da sua vida, que vai tomar as decisões, vai ter uma série de habilidades e competências que serão trabalhadas nos projetos, para que você possa ser aí realmente a pessoa que faz acontecer na sua vida. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente está dizendo disso, né? Do quanto você vai definir aí os seus caminhos, os seus objetivos e seguir atrás dos seus sonhos. A JA é uma grande oportunidade de você conhecer e saber como pode fazer isso. Como eu coloquei, nós somos aí uma instituição global, ou seja, né, acontece no mundo inteiro, mas ela tem impacto local. Aqui hoje nós estamos falando da JA Goiás, certo? Então, esse impacto local mostra que os nossos atendimentos são com jovens aqui do nosso estado, vocês que estão espalhados aí por vários municípios através do Goiastec, nós temos aí a oportunidade de chegar a muitos de vocês. E temos também, claro, a atuação também presencial. Essa foto que vocês estão vendo é um grupo de alunos nossos que realiza o projeto Mini Empresa e aí eles estão num evento conosco. Então, a instituição, ela tem esse impacto local, ou seja, faz a diferença onde ela está atuando. Nós somos uma instituição que tem como foco, como eu já disse, o incentivo, né, ao protagonismo juvenil, mas é uma organização, então, que oferece aprendizado prático e imersivo e prepara vocês para o mercado de trabalho, traz aí temas como educação financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, cidadania, ética, sustentabilidade. São várias temáticas que são abordadas nos programas e que nos dão aí a possibilidade de chegar a muitos jovens no mundo inteiro. Então, acho que é bem legal você se lembrar que a oportunidade que você está tendo hoje de realizar um programa da JA é uma oportunidade que muitos jovens como você estão tendo ao longo do mundo inteiro. Em mais de 100 países, a JA é a mesma, realiza esses projetos. Então, os projetos que você está recebendo, você está aí também se nivelando com muitos jovens do mundo inteiro. A JA, então, ela trabalha aí compartilhando habilidades que o mercado procura e que os jovens precisam. Na verdade, a gente desenvolve uma série de habilidades e competências, trazendo muitas temáticas interessantes, para que vocês possam estar com mais prontidão, com mais capacidade, proatividade, para conduzir a sua vida profissional e pessoal. Nós temos uma série de programas, uma grade de programas incríveis que vocês vão permear muitos deles ao longo dessas jornadas aí conosco. Cada programa tem uma temática específica, um conteúdo específico, aborda os ODS que nós citamos e cada programa vai te dar a oportunidade de receber o seu certificado. Como a gente falou, por ser uma instituição, né, internacional, o seu certificado ele é valorizado em vários locais. Então, não se esqueça de ficar atento a receber o seu certificado e colocar o seu certificado no seu currículo para que possa potencializar as suas oportunidades. Além dos alunos, os voluntários também recebem os certificados.
Então, vocês podem ver que quem vai aplicar aí os programas com vocês, que vai conduzir essas jornadas, são profissionais voluntários, que vocês podem ver aí na imagem, onde eles todos estão recebendo e mostrando orgulhosamente o seu certificado. O que eu queria chamar a atenção? Se esses profissionais gabaritados de mercado, que já têm, né, expertise no mercado, já têm a sua história, valorizam tanto esse certificado, imagina para quem está começando. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Valorizem o certificado de vocês, leve na sua entrevista de emprego, fale que você participou dos programas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua trajetória. Nós reforçamos aqui para vocês essa capilaridade, a capacidade que a Junior Achievement tem de chegar a tantos locais. Então, mundialmente, como eu disse, ela é uma instituição fundada em 1919, é uma instituição centenária, e hoje ela está em mais de 100 países, ao longo, né, dentro do mundo inteiro, mais de 100 países, 6 centros operacionais. No Brasil, a Junior Achievement existe desde 1983. Já é também uma grande trajetória, né? Mais de 8 milhões de experiências de aprendizagem. O que são as experiências de aprendizagem? É o que você vai vivenciar no programa. Cada jovem, cada experiência de aprendizagem gera um certificado. Vocês vão participar de mais de um programa, mais de uma oportunidade. Vocês podem até colecionar esses certificados. E aí esses números mostram, né? Aí nós temos aí de 2020 a 2025 uma evolução nos nossos atendimentos no Brasil. Isso é muito significativo porque traz a credibilidade do nosso trabalho e a força desse trabalho que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, o ano passado, o ano de 2025, nós chegamos a 1 milhão de experiências no Brasil. Só aqui no estado de Goiás, nós tivemos 37 mil experiências, né, de aprendizagem acontecendo aqui conosco. Então, são números significativos, números de impacto e números que mostram, né, onde é que nós estamos atuando e tendo essa oportunidade. E você vai fazer parte dessa estatística com a sua participação aí efetiva nos nossos projetos. Em Goiás, desde 2002. Então, olha só no estado de Goiás, nós já vamos fazer aí 24 anos, né, de realização de atividades na comunidade, nos municípios, nas escolas, nas instituições. Então, mais de 300 mil experiências de aprendizagem e mais de 13 mil participações voluntárias. Pessoal, fique bem atento. As pessoas que vêm aplicar para vocês os programas da JA são voluntários, profissionais do mercado, que se dedicam voluntariamente. Eles recebem o treinamento e eles vêm, então, aplicar o programa exatamente na expectativa de trazer para vocês uma oportunidade, né, de melhoria, de perspectiva, para incentivar e motivar vocês a construírem uma carreira de sucesso. Tá? Esses voluntários, hoje vocês estão vendo aí também as logomarcas das empresas parceiras. Essas empresas financiam o projeto para que o projeto chegue sem custo nenhum para a comunidade. Como eu disse, todos os jovens que recebem os programas da JA, eles recebem gratuitamente. Então, nenhum aluno paga por receber o programa, tá? Esse custo é financiado pelas empresas parceiras. E se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver que vocês conhecem boa parte dessas empresas, que fazem parte do nosso mercado local, e são empresas que conhecem a JA. Ou seja, se você for tentar uma vaga de primeiro emprego, né, um estágio em alguma dessas empresas, não esqueça de mencionar o seu certificado, porque com certeza eles vão ter um olhar diferenciado, porque conhecem o projeto e investem e apoiam. Além disso, lembrando dos voluntários, quem vem aplicar os programas, normalmente são voluntários oriundos dessas empresas, ou seja, são os gerentes, né, os técnicos, supervisores, as pessoas que participam profissionalmente dessas empresas é que se dedicam voluntariamente para realizar os projetos conosco, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês isso daí, para vocês saberem, né, os programas que estão chegando para vocês. E aí eu reforço muito a parceria da Junior Achievement, né, com a SEDUC já há muitos anos e em várias modalidades. Hoje aqui a gente está falando especificamente da modalidade aqui através do Goiás Tech. Então, é uma parceria de sucesso, de longa data, e a gente fica muito feliz e agradecido dessa confiança da SEDUC na realização do nosso trabalho, né? Eu trouxe um depoimento muito importante da diretora pedagógica da SEDUC, falando sobre os nossos programas, para vocês entenderem por que nós estamos aqui, né?
Claro que a Seduc avalia todo esse processo. Então, ao combinar educação empreendedora, sustentabilidade, desenvolvimento ético, a iniciativa consolida-se como um modelo educacional transformador, que prepara os estudantes não apenas para o sucesso individual, mas também para atuarem como agentes de transformação social. Então, essa é a leitura, né, que a nossa grande parceira aí, Alessandra, faz do trabalho da JA. E é por isso que nós estamos aqui hoje, obviamente, realizando essa jornada de projetos aí em parceria com a Seduc e oferecendo essa oportunidade para vocês. Vou deixar aqui para vocês o QR Code do nosso Instagram, porque lá nós temos várias oportunidades sendo oferecidas, né, onde vocês podem acessar e realizar outros cursos e participar de eventos e outras promoções que a Junior Achievement vai viabilizar, sempre para a promoção do seu desenvolvimento, da sua capacitação, do desenvolvimento das suas habilidades. Além de seguir aí nas redes sociais, eu convido vocês também para acessarem a nossa plataforma, que é o Inspira Já. É uma oportunidade de você fazer uma série de cursos de forma gratuita no formato online. É um outro formato, não é o que a gente está conduzindo aqui, mas ali nós temos várias oportunidades e você vai escolher de acordo com a temática que é do seu interesse. Tem muitas oportunidades e todas elas geram um certificado. Tá bom? Então fica aí o meu convite, aproveitem bastante essa oportunidade que vocês vão ter de vários cursos e módulos, né? Que vocês vão conseguir acessar aqui através do Goiás Tech. Façam aí uma boa jornada e desejo muito sucesso, muito aprendizado, que é o que vocês podem obter com a JA. Muita oportunidade, desenvolvimento e aprendizado, né? Através das habilidades que vocês vão desenvolver. E ainda ter aí essa possibilidade de ser aí o arquiteto do seu caminho, você conduzindo a sua trajetória. Então, parabéns pela oportunidade, aproveite muito e sucesso! Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso terceiro encontro da nossa aula, das nossas formações aqui. E agora a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vocês viram sobre Mundo VUCA, vocês viram, e daí? O que eu faço com tudo isso? E a gente fez uma aula sobre autoconhecimento e agora a gente vai adentrar no movimento de, tá bom, e agora? Como eu faço? Então eu quero começar esse nosso encontro de hoje explorando com vocês algumas estratégias de aprendizagem. A primeira delas é o seguinte: a gente precisa ficar muito atento porque a gente pode e deve aprender em vários lugares e de várias formas. Então, primeiro, o fato da gente... Eu vou dar uma parada aqui e vou começar novamente essa etapa. Tá. Bom, e quais são os outros lugares que a gente aprende além da escola? Por quê? Escola é local de aprendizados. Escola é local onde a gente busca, encontra e cria conhecimento também. Então, isso é muito importante para que todos vocês possam ficar atentos de que escola trará conteúdo, trará informação e vai alicerçar os nossos conhecimentos. Mas não é o único lugar onde a gente pode aprender. Porém, é um dos lugares mais importantes. Então, ó, fica atento, porque essa informação que a gente vai compartilhar com vocês agora é de suma importância, tá? Então, vamos lá. A gente também aprende por meios de conversas, experiências, brincadeiras, até observando as outras pessoas, seja na rua, seja nas redes sociais, seja nos nossos encontros de família. A gente também pode aprender dentro desses contextos, tá? E existe, como eu mencionei anteriormente, a educação formal. É essa que a gente aprende como vocês estão aqui hoje, dentro de sala de aula, tem toda uma estrutura
estrutura, toda uma criação, tem toda uma validação do MEC. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as disciplinas de vocês, a gente tem o quê? A gente tem português, a gente tem matemática, a gente tem ciências, educação física, história, geografia, tudo isso, né, trazendo novos conhecimentos, ampliando a percepção de vocês sobre cada uma dessas disciplinas e preparando vocês para o futuro. E olha só que interessante, tudo isso está conectado dentro de uma grade curricular, devidamente registrado no MEC, e esse grande programa, essa grande ementa, traz para todos vocês, nas turmas que vocês já estiveram, e principalmente nela, o alicerce que é devido. Então isso a gente chama de educação formal. E ela continua, tá? Não é porque vocês vão concluir, né, as próximas séries, os próximos anos aqui na escola, que a gente para de estudar, não. Por exemplo, até hoje, mesmo concluindo graduações, mesmo concluindo pós-graduações, eu continuo estudando. Em movimentos, às vezes, formal, como o de vocês, dentro de uma sala de aula em uma instituição escolar, e muitas vezes de forma informal, que é o que a gente vai... Na verdade, a gente vai explorar agora a forma não formal, que é o seguinte, aquela que acontece fora do espaço escolar, né? Mas segue tendo a intenção de passar um ensinamento que é devido. Então anota aí, ela acontece em ambientes como associações de bairro, organizações que coordenam os movimentos sociais, até mesmo nas igrejas ou instituições. Então esse a gente classifica aqui como um modelo de educação não formal. Então ele não tem uma diretriz, ele não tem um grande programa, ele tem ali alguns direcionamentos, tá? E além da educação não formal, a gente tem a informal, que para mim essa vem se tornando hoje uma das mais valiosas dentro desse contexto, para ajudar a preencher alguns espaços que muitas vezes as educações anteriores elas não conseguem preencher, que nada mais é do que o fato da gente aprender com quem a gente está perto. Ou seja, aprender com o pai, aprender com a mãe, aprender com os irmãos, aprender com o avô. Você já parou para imaginar o que você pode aprender com seu avô, com sua avó? Ou até mesmo com seu irmão mais velho, ou até mesmo seu irmão mais novo? Ou até mesmo com quem você pode aprender ainda mais? Pensa no seu vizinho, numa pessoa bacana. Pensa em alguém da família que não está aqui hoje, né? Não está aqui na mesma cidade ou no mesmo bairro, mas que também pode te ajudar dentro desse contexto. Então, tudo isso a gente chama de educação informal. Ela segue justamente nas conversas de domingo, ela segue normalmente naqueles encontros casuais, muitas vezes até mesmo nos grupos de WhatsApp que a gente tem aí com amigos, com familiares e companhia. Tá bom? E, avançando no nosso conteúdo, eu queria que vocês agora, para a gente fechar isso e avançar para o próximo, fiquem sempre alertas, porque a gente tem de um lado a educação formal e de um outro a educação não formal e a informal. E é a conjunção disso, é a estruturação desses dois grandes pilares que a gente consegue favorecer, organizar, construir devidamente os nossos conhecimentos. Porque a ciência, a técnica, aquilo que a gente aprende na escola, quando associado àquilo que a gente aprende nos nossos relacionamentos, vai trazer um nível de repertório maior para nós. Ou seja, vai fazer com que a gente se sinta mais seguro, mais confiante e, principalmente, mais apto a participar de projetos, de programas, apresentar trabalho e uma série de outras coisas. Então, ó, anota aí por quê. Por que eu estou falando de educação formal e as educações não formais e informais? Porque hoje, e aí eu já quero dar um spoiler para vocês, o mercado de trabalho hoje, ele busca profissionais hoje, independente da área, tá? Se você quer ir para uma área de engenharia, direito, medicina, se você quer ser empresário, se você quer ser influencer, seja qualquer que seja a sua profissão hoje, que você opte para isso, todas elas precisam desenvolver uma habilidade que é essencial. E sabe qual é? É a habilidade que a gente chama lifelong learning. O que significa essa palavra, professor? Lifelong learning nada mais é do que aprender ao longo da vida. É a gente aproveitar
todos os eventos, aproveitar todas as situações, aproveitar inclusive os desafios, os problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia como forma de aprendizagem. Então, ó, essa definição de lifelong learning nada mais é do que uma mentalidade de quem entende que precisa aprender, de que o que precisa aprender não termina na escola, nem na faculdade, nem num curso. É escolher evoluir continuamente ao longo da vida. Então, ó, pensa nos dias, eu citei exemplos dos dias mais desafiadores, mas também eu posso falar sobre os dias que são bacanas, que são legais, onde a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente planejou. Inclusive tirar boas notas na prova, ou numa avaliação, ou num projeto. Então tudo isso se torna formas para que a gente possa entender, poxa, o que eu fiz para tirar uma nota tão boa? O que eu aprendi com isso? E como é que eu replico isso para outros momentos da minha carreira e da minha vida? Então, lifelong learning, anota aí, é uma mentalidade, é um jeito de pensar onde a gente aprende ao longo de toda a nossa vida, tá? E, adentrando aqui nesse movimento de e agora, o que eu faço com tudo isso? A gente vai entrar agora dentro de um conteúdo que eu gosto muito. Ele fala sobre a teoria das inteligências múltiplas. E aí eu quero contar uma breve história para vocês, né? A gente já ouviu aí em vários lugares, talvez alguns de vocês ainda não, mas talvez vocês já tenham ouvido falar assim, fulano é inteligente, ou Beltrano não é inteligente, ou fulana, nossa, como ela é inteligente. A gente já ouviu isso. E, antigamente, isso há muitos anos atrás, existia uma forma, existia só um jeito, um método científico de entender o quanto que as pessoas eram inteligentes ou não. E aí esse método que foi criado lá atrás, ele foi chamado de coeficiente de inteligência. Talvez vocês já ouviram essa palavra, QI, coeficiente de inteligência. Era um estudo, era um teste onde as pessoas respondiam e o resultado desse teste apresentava o quanto que a pessoa era no ranking de inteligência, o quanto que ela era inteligente ou não, ou em que nível de inteligência ela estava. Isso muitos anos atrás, acredito que muito antes da década de 80, inclusive. Eu nasci na década de 80, 1980, mas isso muito antes. E esse teste serviu como base para que algumas escolas, para que algumas instituições, para que alguns profissionais avaliassem os outros por isso. Só que, na década de 80, veio um senhorzinho chamado Howard Gardner, esse que está aqui no material, e ele disse o seguinte, peraí, não existe só um coeficiente de inteligência. Na verdade, existem inteligências múltiplas, ou seja, existem probabilidades da gente ser inteligente de várias formas diferentes. E isso causou uma baita discussão, um estranhamento dos outros profissionais, porque ninguém era acostumado agora com essa nova forma de avaliar as inteligências múltiplas. E aí o Howard Gardner, cientista norte-americano, ele construiu essa teoria e eu quero apresentar para vocês as 8 inteligências que ele mapeou, que ele identificou e que eu tenho certeza que em algum nível vocês irão se identificar com elas. Eu quero trazer as 8 aqui e também pontuar para vocês que ao final da apresentação dessas 8, eu quero que vocês se autoavaliem o quanto que vocês têm ou não essa inteligência. Combinado? Esse vai ser o nosso combinado agora. Então eu vou começar com a primeira inteligência, vou dar alguns exemplos e eu quero que você já vá pensando. Se você se sentir à vontade, você também pode anotar aí no seu caderno alguns pontos, né? Do tipo assim, opa, essa inteligência aí eu acredito que eu tenho. Nota alta, ou dá uma nota, ou anota uma palavra que te chame a atenção. Fique à vontade para você fazer do seu jeito, tá? Mas é importante, pensa, escreve se possível, porque ajuda no processo de memorização e lá no final a gente vai fazer uma atividade muito bacana sobre isso. Então vamos lá? Tem uma frase aqui que eu quero ler para vocês que faz muito sentido.
As inteligências múltiplas se manifestam individualmente, de forma diferente para cada pessoa. Ela pode ser um dom natural, ou ela pode ser desenvolvida, né, geneticamente ou por experiência. Então, olha só que interessante. Ninguém nasce inteligente ou ninguém nasce não inteligente. A gente pode desenvolver. Algumas pessoas vão ter uma maior habilidade, outras vão ter menos. Vamos conhecer a primeira? Mas antes, essa pergunta é boa. Antes de conhecer a primeira, eu quero que você pense e anota aí no seu caderno. Conta pra gente uma coisa que você se considera que é muito bom. Uma coisa que você se considera que é muito bom. Pensa aí e compartilha com o seu colega do lado. Depois de compartilhar com ele, compartilha com o colega do outro lado. Ah, eu acredito que eu sou bom nisso. Ah, eu acredito que eu sou bom em fazer tal coisa. Eu acredito que eu sou bom, né, em resolver problemas de matemática. Nossa, tem alguém bom em resolver soluções de matemática aqui? Isso é bom. Lembra da história da matemática que eu contei? Eu gosto de matemática também. Então, vamos para a primeira inteligência múltipla? Olha só, inteligência linguística, ou seja, está relacionado ao uso da linguagem. Ou seja, são pessoas sensíveis aos sons, são pessoas que ficam atentas ao ritmo e à compreensão dos significados das palavras e possuem facilidade de se comunicar, né? Tanto de forma escrita como de forma falada. As pessoas que têm essa inteligência, inclusive, elas têm facilidade para poder falar outros idiomas. Olha que legal, né? E quer saber alguém que tem essa inteligência muito desenvolvida? Talvez vocês já tenham visto o William Bonner em algum telejornal. Ele apresentou um jornal de grande circulação, né, na TV há muito tempo. Saiu recente agora, resolveu dar uma direcionada ali na carreira dele, adentrando em outros projetos, ficando mais nos bastidores da emissora onde ele trabalha. E o William Bonner, ele tem características muito claras da sua inteligência linguística. Ele se posiciona muito bem na frente da câmera, ele explica de forma muito clara, ele usa palavras tanto simples como palavras muito complexas para poder ajustar a mensagem que ele quer trazer, e isso mostra o quanto que ele tem essa habilidade extremamente desenvolvida. Um ponto-chave do William Bonner, ele é, primeiro, um dos jornalistas mais famosos do Brasil, e mais, ele pode e ele consegue passar uma notícia que esclarece, desde os mais jovens para aos menos tão jovens, aos mais antigos de casa. Ele consegue transmitir uma mensagem onde todos os públicos conseguem entender. Isso é inteligência linguística. Anotou aí? Agora pensa, inteligência linguística, será que eu tenho essa habilidade? Anota aí, que a gente vai para a segunda agora. A segunda inteligência já é a inteligência lógico-matemática. Habilidade para lidar com números, com charadas, com equações, além de uma série de raciocínios. Essa inteligência múltipla que o Howard Gardner trouxe, ela tem uma pessoa que representa muito bem ela. Talvez boa parte de vocês já conheçam o Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, né? E aí um astronauta, um profissional que faz astronomia, alguém que mergulha de maneira tão intensa nessa educação formal para poder chegar em um grande projeto como esse de ir ao espaço, ele precisa entender muito bem de cálculos, ele precisa fazer muito bem as análises e principalmente ter propriedade em tudo aquilo, porque é muito complexo, todo aquele contexto, gravidade, velocidade, tantos quilômetros, 1000 quilômetros de tantos milhares de quilômetros da Terra, então tudo isso demanda um nível de solução de problemas e de raciocínio muito elevado. Então Marcos Pontes tem tudo isso, né? Um dado muito precioso aqui, ele ainda foi ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil de 2018 a 2022.
Então, pensa comigo agora, quando o assunto é lógico-matemática, quando o assunto é trabalhar com enigmas, com números, com equações, você acredita que você tem essa inteligência? E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho essa inteligência mais desenvolvida. Desde criancinha, sempre gostei de números, sempre gostei de charadas, sempre gostei de me aventurar dentro de uma boa equação e utilizei e aprendi isso. Não nasci sabendo, isso foi desenvolvido na escola. Só que tem um desafio. Quando eu cheguei na minha graduação, que eu fui ter disciplinas chamadas Estatística 1, Estatística 2, Estatística 3, eram níveis muito profundos de desafios com números. E ali eu disse assim, poxa, tá pesado aqui para mim. Mas me dediquei, fiz as provas, cursei as disciplinas, passei por todas elas e deu tudo certo. Mas eu digo para vocês, tudo isso, todas as inteligências aqui, elas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Vamos para a terceira, inteligência espacial. Quando a gente fala de espacial, a gente está falando aqui dos espaços, não do espaço que o Marcos Fontes esteve, que eu mencionei anteriormente. É a capacidade de visualizar as coisas, sejam elas reais ou até mesmo imaginárias. E em 3 dimensões, de forma tridimensional, como o contexto está trazendo aqui, ou seja, de forma tridimensional, física ou até mesmo mental, né? Ela é super importante para que nós possamos nos localizar. Você já percebeu que deve ter um colega, alguém que convive com você, que pode ter essa habilidade muito bem desenvolvida, do tipo assim, ele sabe se localizar dentre as ruas da sua cidade, do seu bairro, ele consegue se localizar dentro de um prédio ou de um grande lugar acerca de como entrar e sair dele, porque ele entendeu a lógica dos caminhos ali dentro. Como também você deve conhecer pessoas que têm uma dificuldade até mesmo para estacionar um veículo, porque não tem noção das dimensões de como eu dou uma ré, por exemplo, no veículo para estacionar naquela vaga, se o carro que eu estou dirigindo ou se a moto que eu estou aqui, ela realmente cabe naquela vaga que eu estou querendo estacionar. Então, tudo isso são exemplos do quanto essa habilidade pode, sendo bem desenvolvida ou não desenvolvida, ela pode trazer de desafios. E quando a gente fala nesse contexto, olha o exemplo que a gente traz aqui. Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, primeiro, um baita nome brasileiro de renome mundial, arquiteto e dono de construções fantásticas, que trazem não só um embelezamento para os lugares onde elas foram construídas e estão alocadas, mas que principalmente falam muito sobre a personalidade e sobre a sabedoria do Oscar Niemeyer. Então, assim, ele conseguiu muito bem utilizar os espaços, conseguiu fazer criações muito bacanas, que favoreçam, inclusive, não só aquelas comunidades, os locais onde essas esculturas ou prédios estão, mas que principalmente enaltecem os seres humanos que estão ali, as pessoas que participam, que circulam, que convivem ali. E eu gosto muito do Oscar Niemeyer porque ele foi extremamente importante a noção espacial para construir, primeiro, Brasília, que tem muito da identidade dele, e uma série de outros locais ao longo do mundo. Então, por exemplo, quando você olha para o seu contexto, você acredita que você tem características que estão pautadas aqui do tipo, eu me localizo bem com os mapas, eu consigo ler e decifrar ali as distâncias de uma maneira muito tranquila, eu consigo estacionar bem um carro ou uma moto, haja visto quem já conhece, já sabe dessa habilidade? Essas são perguntas que eu deixo aqui para que vocês possam avaliar e entender o quanto que a inteligência espacial faz parte aí das suas inteligências. Vamos para a próxima? Anota aí, hein? A próxima se chama inteligência corporal ou sinestésica. E ela está ligada ao quê? Sobre o nosso corpo, sobre o nosso movimento. A habilidade que a gente pode ter de conectar
o corpo, a mente e usá-lo de algumas formas, realizando movimentos físicos, trabalhos manuais, ações sincronizadas e, principalmente, equilíbrio e coordenação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez quando vocês assistirem esse vídeo, talvez a Copa já tenha passado. Ou então, vocês ainda estamos no período de Copa. Porque no dia da gravação a gente está no período de Copa. Então, temos jogadores que se destacam muito bem pela facilidade de manuseio de bola, pela raça e pela força de conseguir adentrar e avançar dentro do campo e conseguir fazer o gol, as habilidades de chutar, seja pênaltis ou seja faltas. Então, tudo isso que você utiliza o seu corpo, ele é caracterizado nessa metodologia do Howard Gardner como inteligência corporal, tá? E, além dos atletas, se você não é um atleta e está tudo bem, você também pode ter essa habilidade desenvolvida. Se você faz trabalhos manuais, se você utiliza ali, né, de uma forma muito concentrada, né, a criação de uma escultura, a criação de alguns detalhes específicos, essa habilidade também está sendo desenvolvida e está sendo posta em prática nesse formato. E aí, você não precisa ser um atleta para ter essa habilidade corporal desenvolvida, mais uma vez. Você pode ser um profissional, você pode ser uma pessoa que estuda, que corre, que faz algum tipo de atividade física e faz muito bem. Seja nadando, seja correndo, seja jogando vôlei, seja jogando futebol, fazendo crossfit, musculação, seja qualquer que seja. Se você consegue conectar tudo isso, você tem ela bem desenvolvida. E o exemplo que a gente traz para ilustrar uma pessoa que tem essa inteligência sinestésica extremamente evoluída, dentro do contexto do futebol, é a Marta. A Marta é uma das maiores e melhores jogadoras de futebol feminino do mundo, brasileira também, e ela tem a arte de dominar as bolas, de fazer gols, né? Então, talvez alguns de vocês já conheçam a história dela, outros ainda não. Recomendo depois fazer uma pesquisa para quem ainda não conhece. Ela tem uma história de vida maravilhosa, cheia de superações, cheia de desafios. Tem desafios até hoje. Você pensa que ela chegou ali no topo e não tem desafios? Tem desafios até hoje. E segue aí desenvolvendo, treinando e principalmente estimulando outras mulheres a adentrarem no universo do futebol também. Tá? Vamos para a próxima, que a próxima é bem interessante. Inteligência o quê? Musical. Então, as pessoas que têm essa inteligência musical bem desenvolvida, primeiro, elas têm um ouvido muito atento. Essas pessoas, elas têm uma facilidade, por exemplo, para fazer as leituras de partitura e toda aquela questão técnica que existe por trás da técnica da música mesmo, né? Então, por exemplo, a minha inteligência musical, ela não é tão desenvolvida. Eu sou um bom ouvinte, gosto de alguns estilos musicais, mas no final do dia eu não tenho nenhum dom para compor músicas, eu não tenho nenhuma facilidade para cantar e nem tocar nenhum instrumento, né? Sou apenas um bom ouvinte, um bom amante das boas músicas. E aí, dentro desse contexto, as pessoas que têm a capacidade de identificar os ritmos, facilidade de produzir e reproduzir as músicas, porque tem gente, pessoal, que olha uma pessoa tocando um instrumento, ela é capaz de pegar aquele instrumento e simplesmente dar continuidade, arranhando um pouquinho ali, aprendendo, ou conseguem adaptar a sua voz, conseguem encaixar a sua voz dentro de uma melodia, de uma música e cantar também. Então isso é a inteligência musical bem desenvolvida. E a gente tem um exemplo que ele deixa claro o quanto que essa profissional que eu vou apresentar agora, o quanto que ela evoluiu no quesito música. Agora eu já vou adiantar, ela é polêmica. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas sobre a problemática e sobre várias polêmicas que ela esteve envolvida. Mas aqui a gente não vai falar de problema, a gente vai falar sobre a inteligência musical dela. E olha só quem ela é. Anitta. A Anitta, se vocês observarem a trajetória dela, ela começa lá atrás como uma MC. Ela começa lá atrás cantando um estilo de música. E aí ela vem evoluindo, ela vem crescendo, ela vem conquistando seu espaço, ela vem mudando até mesmo os estilos musicais e ela vem preparando ainda mais a sua voz, a sua inteligência musical. Então hoje,
ela consegue, dentro da estrutura dela e dentro das criações, ela consegue opinar muito bem na composição das músicas, no remix, nas melhores batidas, nas escolhas de todos os detalhes. Ela gosta e consegue utilizar essa habilidade que ela tem, tá? Então, eu gosto de dizer que existem outros e profissionais assim que também têm essa inteligência desenvolvida, que tem uma que eu sou fã até hoje. E por que eu falo até hoje? Né? Marília Mendonça. Mesmo tendo uma perda, né? Eu digo recente porque fazem poucos anos que ela morreu, mas para mim ainda é recente, é precoce. Eu ouvi uma reportagem esses dias que disse o seguinte: a Marília Mendonça, todos os profissionais que trabalham com música, que fazem sucesso, eles têm hits que são sucesso, né? Ele tem algumas músicas que fazem mais sucesso do que as outras. E aí uma pessoa em específico disse o seguinte: a Marília Mendonça é a única profissional, é a única pessoa que eu conheço que tem mais de 300 músicas, 300 composições, que todas são sucesso. Isso foi nada mais, nada menos do que a verbalização da Ivete Sangalo. Porque tudo que a Marília Mendonça colocava a mão e criava e desenvolvia e cantava, ou outras pessoas gravavam, né, de uma composição dela, era ponto de sucesso. Então olha que inteligência musical muito bem desenvolvida. E aí você pode adentrar dentro dos seus cantores ou cantoras, bandas, músicas preferidas, e vocês vão começar a ver esses profissionais também com essa inteligência desenvolvida. E aí? Tem algum cantor, cantora, compositor, instrumentista aí no time, aí na sala? Anota aí o quanto você tem essa inteligência bem desenvolvida. Vamos para a próxima. Essa daqui é bem interessante. Inteligência interpessoal. Olha só, a capacidade de se relacionar bem em sociedade. Ou seja, entender e responder adequadamente aos humores, desejos e intenções das outras pessoas. Olha só, vocês todos os dias estão dentro de sala de aula, então vocês estão convivendo juntos aí. Há uma necessidade de inteligência interpessoal em grupos que se encontram com muita frequência. Isso acontece, inclusive, no mercado de trabalho. Se você já trabalha, ou se você está pensando em trabalhar, se você já ajuda seus pais ou responsáveis em algum contexto profissional, essa é uma habilidade que vale ouro no mercado. Porque nós precisamos saber nos relacionar com os outros. Não somente com pessoas conhecidas, mas com pessoas desconhecidas. Por exemplo, um profissional que trabalha com atendimento ao público vai atender várias pessoas ao longo do dia. Vai atender pessoas, inclusive de várias etnias, também todos os dias. Vai conhecer pessoas, inclusive até de vários idiomas, com particularidades e com necessidades diferentes, seja onde você trabalhe, que precisam de um atendimento personalizado. Vai atender, por exemplo, pessoas mais jovens, das gerações Z, por exemplo, como pessoas mais antigas, os famosos baby boomers. E aí, como se relacionar com todas essas pessoas? Como se relacionar com toda essa diversidade? Essa habilidade ela é essencial para isso. E aqui dentro do nosso material, a gente tem um exemplo, que nada mais é do que uma apresentadora de TV chamada Patrícia Poeta. Patrícia Poeta se relaciona, conversa, recebe as pessoas dentro do programa dela, e isso demonstra uma alta habilidade de inteligência interpessoal, né? Tem momentos que ela conversa com uma pessoa, tem momentos que ela conversa com 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Tem momentos que ela conversa para a câmera ou para a plateia, que já são mais de 100, 200, 300 pessoas. E tem hora que ela está falando diretamente para a câmera, como eu estou conversando com vocês aqui. Só que com um nível de abrangência de público muito maior, que aí já perpassa ali a casa dos milhões, que são as pessoas que estão assistindo em algum lugar, em algum momento, tudo aquilo que está sendo apresentado. Então há uma necessidade de trabalhar muito essa inteligência interpessoal. E uma das características da inteligência interpessoal é não somente uma comunicação clara, mas um nível de empatia, ou seja, eu me colocar no lugar do outro.
Eu entender sobre o outro. Eu posso não concordar com o que o outro está falando ou sentindo, por exemplo, mas eu preciso me colocar no lugar dele. Essa é uma característica das pessoas que têm inteligência interpessoal muito bem desenvolvida. E aí, você tem essa habilidade? Você consegue ser empático com as pessoas, se colocar no lugar dela, consegue adentrar, conversar com poucos ou muitas pessoas com mais facilidade? Essa é uma inteligência importantíssima. Vamos para a próxima. A gente falou de interpessoal e agora a gente vai falar da intrapessoal, ou seja, a interpessoal é eu com quem está ao meu redor. A intrapessoal é diferente. Capacidade de identificar e saber lidar com os próprios sentimentos, com as minhas próprias emoções. Então, olha só que interessante. A intrapessoal é eu comigo mesmo. Ela permite que a pessoa conheça a si mesma. Ela permite que você observe melhor os seus comportamentos e, principalmente, que você use isso a favor de tomar decisões ao longo do dia. E como sugestão, como exemplo dessa habilidade, dessa inteligência intrapessoal, essa daqui se chama Susan David. A Susan David, pessoal, ela é uma profissional que ela tem, dentre as características dela, ela é psicóloga e ela ajudou a cunhar, a criar esse termo, agilidade emocional. Essa estratégia de agilidade emocional, ela se parece muito com a inteligência emocional. E olha o que é que ela diz. A agilidade emocional é uma excelente estratégia para simplesmente reconhecer, compreender e lidar com as emoções de forma saudável, inteligente, consciente, sem ser dominado por elas. Então, a gente poderia ficar falando horas sobre esse assunto que eu gosto muito e eu ensino para as pessoas também. Mas só que aqui, como a gente tem um tempo mais reduzido, já quero dar uma dica para vocês. Vai lá no YouTube depois e joga lá, Agilidade Emocional Susan David. Ela tem uma palestra muito bacana, acho que 16 minutinhos, e vocês vão conseguir aprender ainda mais sobre esse conceito. Mas de maneira resumida, agilidade emocional nada mais é do que eu estar no controle das minhas emoções. É eu tomar decisões que não sejam 100% emocionais, mas simplesmente racionais. E fazer todo um exercício de autocontrole, de autorregulação emocional e tomar decisões com a mente mais leve, com a mente mais liberada dos desafios das emoções. E aí todos nós também precisamos dessa inteligência. Alguns vão conseguir mais, outros vão conseguir fazer isso com menos facilidade. E o importante que eu gosto de deixar claro em todas as inteligências, todas elas podem ser desenvolvidas. A inteligência, a próxima que a gente vai falar, já é a inteligência naturalista. O que ela diz? Capacidade de compreender o mundo de forma natural, identificando fenômenos, natureza, condições climáticas e até mesmo todo o contexto que envolve plantas e animais. Essa inteligência é aquela que está pautada em aproveitar ao máximo o que a natureza tem à nossa disposição, lógico, sem causar nenhum prejuízo para o ambiente. E aí, como um exemplo, a gente tem os povos indígenas, né, ou as pessoas, né, que viveram ou vivem dentro dessa cultura, que ela é muito forte aqui no Brasil, inclusive, né, conhecendo no detalhe o uso certo, né, não somente, né, da fauna e da flora como instrumento, né, como estratégias de desenvolvimento e de saúde para nós, mas principalmente uma mentalidade de deixa eu cuidar de tudo isso aqui, que isso aqui também é nosso, isso aqui também é minha responsabilidade. Então essa é a inteligência naturalista dentro desse contexto do Howard Gardner. E aí, você se considera, né, com essa inteligência baixa, média ou alta? E falamos sobre as 8 inteligências e agora vocês farão um exercício. O nosso monitor em sala, o nosso professor aí de apoio, ele vai trazer para vocês essa ferramenta que é uma mandala das inteligências. E como é que vocês farão? Toda mandala,
ela está ao redor, todo o círculo, ao redor dela você tem o nome das inteligências. Então você tem inteligência lógico-matemática, a inteligência naturalista e todas elas, tá? O que que você vai fazer? E existem níveis, você pode perceber. Você começa a responder da seguinte forma. Vai no centro desse grande círculo e aí escolhe uma habilidade. Opa, a habilidade lógico-matemática. Se eu tenho ela pouco desenvolvida, eu pinto poucos níveis do que estão aí, poucos níveis. Se eu tenho médio, eu pinto um pouquinho a mais. Agora, se eu tenho alta, eu posso topar, pintar até o final dela, até o último nível, ou até o antepenúltimo. É você que vai decidir com que intensidade você tem cada uma dessas mentalidades ou inteligências. E aí vocês vão fazer um exercício em todas elas. Vocês terão agora alguns minutinhos. O cronômetro vai estar sendo acompanhado pelo nosso professor em sala. E eu quero que vocês agora tirem tudo aquilo que vocês estavam rascunhando durante a minha apresentação, ou mesmo pensando sobre, agora colocar no papel. Então marque aí as inteligências, né? Quais das inteligências você tem, né? Eu me considero que na inteligência X eu sou isso. E aí é muito importante, ao final de fazer todas elas, vocês escolherem, peraí, qual inteligência que eu vou querer me aprimorar ainda mais? Qual dessas inteligências eu quero dar mais luz, eu quero desenvolver, eu quero ser melhor nela? E você vai marcar um asterisco. Marca, na minha sugestão, até 2, não mais do que 2. Depois você faz das outras. Mas para esse exercício, dá nota para todas elas, pintando ali dentro do contexto o que cada uma tem de intensidade e escolhe 2 para que você possa aprofundar. Ok? Então, essa é a mandala, como eu apresentei anteriormente, 15 minutinhos, vamos lá, professor, vou deixar você no controle aí e a gente já segue aqui com os nossos materiais. Bom, tá bom. Pode voltar. Posso continuar daqui? Sim. Beleza. Bom, feito a mandala, agora conta para mim, quais são as inteligências mais fortes e quais as que você quer melhorar? Agora conta para os seus colegas, façam aí uma rodada aí de conversa sobre aquelas que são mais fortes e aquelas que vocês precisam melhorar ou querem desenvolver, tá? E lembrando, é uma decisão de vocês focar em qual delas você quer. Quando a gente fala de desenvolvimento das inteligências, pessoal, existem algumas barreiras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essas barreiras, elas podem trazer dificuldades. Essas barreiras e esses bloqueios podem trazer algum nível até de frustração. Então, os bloqueios de aprendizagem é algo que a gente precisa focar muito. Lembra que eu falei no início do nosso encontro que nós precisamos de uma mentalidade de lifelong learning, ou seja, aprender ao longo da vida. O tempo inteiro a gente tem que estar atento, aprendendo com os erros e principalmente com os acertos que a gente tem ao longo da vida. E os bloqueios de aprendizagem, eu gosto de começar a falar sobre eles fazendo essa pergunta. Você já ouviu falar sobre aprendizagem autodirigida? Alguém de vocês já ouviu falar sobre isso? O que é aprendizagem autodirigida? Ela nada mais é do que uma mentalidade que irá te ajudar a desenvolver as competências, ou seja, tudo aquilo que você marcou com asterisco anteriormente lá na mandala, elas vão te ajudar. Essa aprendizagem autodirigida é o que a gente está direcionando e ajudando vocês a colocar luz nisso. É como se você pegasse uma lanterna e agora você iluminasse aqui. Opa, eu quero iluminar a minha mandala, eu quero iluminar essa parte aqui. Então a gente vai dar mais visibilidade para isso. E outra, trata-se de ter iniciativa de aprender por conta própria. Então aqui é vocês que farão o movimento de desenvolvimento e o movimento de evolução.
E os bloqueios, pessoal, já eu quero falar sobre eles, porque eles vão te ajudar a entender o que está sabotando no dia a dia. Mas antes, a aprendizagem autodirigida é ter a responsabilidade sobre a própria educação. Ou seja, vocês podem aplicar a aprendizagem autodirigida, inclusive nos estudos de vocês na escola. Os professores vêm, compartilham conhecimentos, tarefas, trabalhos e uma série de outras coisas. Mas são vocês que estão no controle, são vocês que estão, né, trazendo e direcionando o aprendizado. Tá? E é possível aprender por meio de conteúdos físicos ou digitais, experiências e até mesmo pessoas. Olha o resgate da educação formal e não informal que a gente conversou no início. Então, apesar de muito bonita a ideia de aprendizagem autodirigida, ela também é bastante desafiadora, pois é muito mais fácil ter foco e determinação quando temos uma força externa nos ajudando. Então, imagina só, para desenvolver isso aqui, essas habilidades, vocês não terão um professor, seja como eu, que estou aqui como voluntário, e fazendo esse trabalho online com vocês, nem tampouco os professores que estão aí no presencial desenvolvendo isso. Não é responsabilidade nossa o desenvolvimento individual dessas habilidades em vocês. Mas é nossa responsabilidade o quê? O estímulo. Mas são vocês que vão organizar esse plano de ação. Combinado? E aí, falando dos benditos bloqueios de aprendizagem, como eu citei aqui, quero falar sobre o primeiro, que é o bloqueio de aprendizagem do pensamento. Olha só que interessante. Do pensamento, professor? Do pensamento. Olha o que diz aqui, O bloqueio de pensamento simbolizado o bloqueio de pensamento simbolizado por uma nuvem diz respeito à dificuldade de superar ou deixar de lado as ideias que já temos formuladas sobre o mundo, ou seja, os preconceitos que aderimos ao longo da nossa vida e são difíceis de quebrar. Olha só, gente, por várias vezes passa pensamentos aqui na nossa cabeça que são negativos, que são limitadores. Eu não dou conta de aprender isso. Eu não sou bom naquilo. Eu sou péssimo em jogar futebol. Eu sou. E eu tentei, tá? Eu tentei jogar, mas não deu. Não consegui, né? Mas me esforcei, mas não deu. Até chegou um momento que eu disse assim, não é minha praia. Mas, existe um detalhe muito precioso sobre os pensamentos, porque em alguns momentos eles podem travar, eles podem te bloquear. E é importante ficar atento, por quê? Como, por exemplo, a ideia errada de que homens não podem gostar de dança ou mulheres não podem jogar futebol. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente já pode ter ouvido isso aqui. Menino joga futebol e a menina brinca de boneca, ou a menina brinca de dança, ou a menina brinca de maquiagem e companhia. Em algum momento a gente já ouviu isso. Mas por que não a menina não poder jogar futebol? E por que não o menino não poder brincar com os brinquedos, com outros elementos que não seja bola ou carrinho? A gente ouviu já isso muito na vida. Mas espera aí, isso é fator determinante? Isso muda alguma coisa? A gente precisa ficar muito atento. E aí, quando a gente fala de pensamentos, é isso que eu quero trazer para vocês. Em algum momento, os nossos pensamentos dizem assim, não, você nunca vai aprender ciências. Você nunca vai jogar um futebol. Mas espera aí, já testou? Já tentou? Já foi lá? Já pegou na bola? Já entrou em campo? Já jogou uma partida? Já fez gol? Então, tudo isso são questões que a gente tem que ter para quebrar esses pensamentos mais limitantes. Um outro tipo de bloqueio, pessoal, são os bloqueios emocionais, né? E eu gosto de dar esse exemplo aqui, Muitas vezes temos medo de sentar para estudar porque achamos que não vamos entender nada. E aí a gente já entra no jogo já pensando no pior. Ou seja, não vou entender nada. Ou não quero fazer nada. Ou nada dá certo. E aí com medo da frustração, a gente já nem tenta.
Então, ó, a gente precisa ficar atento porque a emoção não deve ser um bloqueio, ela deve ser um estímulo. E olha só, o bloqueio emocional representado pelo coração tem relação direta com os nossos sentimentos. Toda vez que aprendemos algo novo, precisamos admitir que não temos conhecimento sobre algo. Então, olha só, ninguém nasce sabendo de tudo. Até mesmo você, que já deve ser um expert em algum assunto, sempre dá para aprender um pouco mais. E aí isso precisa vir de forma muito clara para que vocês não se tornem, que vocês não fiquem com o ego, não só vocês, mas nós, porque eu me incluo nisso. Quando a gente tem muito conhecimento, pode ser que a gente entre num caminho de se sentir muito soberano sobre aquilo, de se sentir muito expert, o profissional, a última Coca-Cola do deserto, como dizem por aí. Só que isso é uma falácia, ou isso não é uma verdade absoluta. Isso, na verdade, é uma percepção nossa para com aquilo. Então, a gente precisa estar aberto ao conhecimento. E uma das formas para isso é entender que o erro faz parte do aprendizado. Porque, às vezes, com medo de errar, com medo de se expor, a gente evita alguns desafios. Então, o medo, o bloqueio emocional, ele pode ser extinto desde que a gente consiga, né, entrar para aprender com uma mentalidade mais positiva. E o último bloqueio, eu acredito que esse é o último, é o bloqueio da vontade. Ou seja, é o mais desafiador de todos. O primeiro bloqueio do pensamento, o segundo da emoção, o terceiro vem sobre a vontade. É preciso querer aprender. Se você não quer aprender, gente, ninguém vai implantar um chip na sua cabeça, ou ninguém vai enviar um arquivo via Bluetooth para que você possa aprender aquilo. Essa chave do aprendizado, ela abre de dentro para fora. Ou seja, é você que tem que abrir ela, é você que tem que querer. E é preciso querer aprender e admitir que é muito importante aprender novos conhecimentos e novas capacidades para mudar o mundo, né? Não tenho a menor vontade de aprender matemática, mas sem esse conhecimento eu não vou terminar a escola. Então, por mais que você ache alguma disciplina mais desafiadora, sinto muito. Tem que estudar, tem que buscar uma forma de aprender, tem que buscar um jeito. Ela faz parte da grade curricular, ela não é opcional. E aí existem muitas formas para você fazer isso. E eu tenho certeza que os seus professores vão ajudá-lo nesse contexto. Mas antes da ajuda dos professores, dos colegas e tudo mais, você tem que ligar uma chavezinha interna e dizer assim, poxa, eu preciso aprender isso, eu preciso desenvolver isso. Não consigo evoluir para um próximo nível sem esse conhecimento. E assim, é aquela história, né? Vocês cada vez mais desenvolvendo responsabilidade, que é isso que a gente espera também. E aí, vocês marcaram aí dentro da sua mandala as inteligências lá atrás, como a gente conversou, e agora volte nela e escreva os bloqueios que você acha que tem de acordo com cada um dos elementos. Então, quando você olha, por exemplo, para a inteligência corporal ou sinestésica, você acha que você não a tem desenvolvida por um bloqueio de pensamento, emocional, ou simplesmente por o nosso último item, que foi o da vontade? E aí vocês vão fazer essa análise. Quais os bloqueios que estão atrapalhando o desenvolvimento das suas inteligências? Vamos lá? Rapidamente anota aí do lado qual é o bloqueio que está atrapalhando hoje o desenvolvimento da sua inteligência. E aí vou dar um tempinho para que vocês finalizem, tá? E já deixo aqui um breve recado. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar num tema diferente. Mas eu não vou dar o spoiler, não. Vou deixar vocês curiosos. Façam atividades e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Vou dar um tempinho para tomar uma água, tá?